Boa tarde, Boa tarde. muito Boa prazer, tarde, até. muito prazer em estar aqui com vocês. Me chamo José, também sou colega aí do Daniel e da Daniele, na turma do primeiro semestre, primeiro período de psicologia agora de 2021. Estamos aqui trazendo uma pesquisa que a gente realizou dentro da disciplina do projeto integrador sobre carreira profissional do psicólogo. Estou representando aqui o meu grupo, que também é composto pelas colegas Ana Célia Viana Ramos, Cleonice Lima Cruz, Ellen Soares de Miranda, Ellen Silva Barros, Michele Santos Cavalcante Fernandes e Tassiane Nunes da Silva. Tá? Ah, Muito bem, vamos começar então aqui pelo título do nosso trabalho. Nós escolhemos a psicologia hospitalar como a área que a gente quis investigar. E o tema da nossa pesquisa foi perfil do psicólogo hospitalar, dificuldades e estratégias de intervenção no contexto hospitalar em Parauapebas, aqui no Pará, um estudo de caso. Tá? Então, vamos lá. Deixa eu só disparar aqui o cronômetro para eu não atrasar a apresentação. Muito bem. Bem, então, em relação à introdução, o que eu gostaria de falar é que esse estudo ele buscou investigar basicamente as principais dificuldades que o psicólogo hospitalar encontra no seu âmbito de trabalho e as estratégias de intervenções inovadoras do psicólogo nesse contexto hospitalar. Por que eu chamo de estratégias de intervenções inovadoras? Porque existem estratégias de intervenção já consolidadas, clássicas, tradicionais, que são utilizadas pela maioria dos psicólogos, e devido à questão da pandemia, muitas dessas intervenções elas estão sendo aplicadas com mais dificuldade ou com situações que não são tão fáceis de aplicar por causa do novo ambiente que a pandemia trouxe para o contexto hospitalar. Né? Então a gente quis ampliar o olhar para essas dificuldades e as estratégias de intervenção. Então, quais as motivações e percepções dos profissionais da psicologia hospitalar que utilizam essa estratégia de intervenção no contexto da psicologia hospitalar? Essa é uma pergunta, né? Quais essas motivações e percepções? Motivações antes de utilizar e percepções após o uso dessas estratégias. E para responder à questão central, foi observado o trabalho realizado por psicólogas que atuam no HGP, no Hospital Geral aqui de Parauapebas. Bem, em relação à justificativa, esse trabalho ele se justifica com base no atual cenário da pandemia do Covid-19, no qual o papel do psicólogo hospitalar ele fica ainda mais evidente, visto que ele, junto com a equipe hospitalar, auxilia pacientes e profissionais no cuidado com a saúde mental dentro desse contexto hospitalar. O objetivo geral desta pesquisa foi compreender o perfil profissional do psicólogo hospitalar em Parauapebas e identificar as principais dificuldades encontradas ao tentar aplicar intervenções inovadoras ou adaptativas, né, como uma das entrevistadas sugeriu. Né, eu não considero que algumas intervenções que eu faço sejam inovadoras, porque eu não estou criando nada, mas talvez o termo mais adequado seriam intervenções adaptativas, já que está se adaptando a um contexto de pandemia. Né. Os objetivos específicos desse trabalho foi, em primeiro lugar, observar a relação entre as práticas consolidadas da psicologia, técnicas utilizadas no sentido de trabalhar as emoções dos pacientes, e o uso de estratégias de intervenções inovadoras no contexto do Hospital Geral de Parauapebas. E o segundo objetivo específico, identificar as motivações e percepções dos profissionais da psicologia que utilizam, por exemplo, a música como estratégia de intervenção no contexto da psicologia hospitalar. Bem, a nossa metodologia, nós escolhemos o caminho do estudo de caso como método de pesquisa e realizamos entrevistas através de questionários semiabertos a duas psicólogas do HGP. Esses questionários eles tiveram como objetivo identificar o perfil do psicólogo profissional e também colher informações
sobre a percepção delas das dificuldades e estratégias de intervenção dentro do contexto hospitalar. Tá? Muito bem. Falando então aqui agora sobre um pouco que a gente viu na revisão de literatura, antes da gente ir a campo colher esses dados, a gente investigou o que outros autores já falaram sobre o contexto da psicologia hospitalar e sobre também essas questões que a gente levantou, dificuldades, estratégias de intervenção. Né? Em alguns trabalhos que a gente verificou, a gente pôde observar que já existem, diferente do trabalho do Daniel e da Daniele que foi citado aqui agora, na psicologia hospitalar já existe um campo muito amplo de pesquisadores se debruçando sobre essa questão, né? O papel do psicólogo dentro do contexto hospitalar. E pelo menos 3 dissertações de mestrado já foram escritas sobre esse tema, tá? No corpo do texto da pesquisa. E a gente conseguiu perceber algumas similaridades entre o que a gente viu em alguns estudos e com o que a gente também pôde observar na nossa pesquisa. Tá? Eu pontuei aqui que, através do conhecimento do papel do psicólogo hospitalar, muitas questões podem ser evitadas / solucionadas dentro do contexto das equipes multidisciplinares e provavelmente tornar mais dinâmico e saudável o ambiente de trabalho. Então a gente observou que o psicólogo no hospital ele não está atuando de forma isolada. Ele está dentro de uma equipe multidisciplinar, onde está presente outros profissionais da saúde, como enfermeiros, assistentes sociais, fisioterapeutas, médicos. Né? E o conhecimento do papel do psicólogo e da psicologia, né, dentro dessa equipe é de suma importância, né? Porque tendo esse conhecimento evita-se problemas como confundir os papéis, né? A gente vai pontuar um pouco mais à frente que muitas vezes um dos principais problemas enfrentados pelos psicólogos dentro do hospital é exatamente o desconhecimento dos demais componentes da equipe do papel real do psicólogo. Né? Bem, a respeito das intervenções do psicólogo hospitalar, nós concordamos com o pensamento de Pinheiro, em 2019, que diz: se destacam-se as principais ações fundamentais do psicólogo, a promoção de acolhimento e suporte emocional aos pacientes e familiares. Então, estes dois são os principais papéis de um psicólogo dentro do contexto hospitalar: promoção de acolhimento e suporte emocional. Né? São apenas eles? Não, existem outros, como por exemplo, o Pinheiro ele explana um pouco mais sobre isso. A identificação das motivações e dificuldades na adesão ao trabalho proposto pela equipe. Também o auxílio na compreensão e assimilação da condição clínica, diagnóstico e tratamento do paciente. Preparação psicológica para a cirurgia. Então, muitas vezes, o paciente ele já está certo que ele vai fazer uma cirurgia e ele fica numa situação muito vulnerável emocionalmente. Então, o psicólogo também tem esse papel de prepará-lo para esse momento de tensão, né? Assim como auxílio à equipe multiprofissional no cuidado integral ao paciente e preparação psicológica para a alta hospitalar. Então, de acordo com Pinheiro, todos esses são papéis do psicólogo hospitalar. Né? Então, óbvio que não são só esses, mas nada muito que fuja disso aqui. Né? Então, muitas vezes a gente vai observar com os resultados da pesquisa que, não apenas da nossa, mas também de outras pesquisas em outras regiões do Brasil, a gente percebeu que existe muitas vezes a confusão em relação ao real papel do psicólogo hospitalar. Continuando, falando sobre as dificuldades, em relação às principais dificuldades encontradas pelos profissionais da psicologia hospitalar, também concordamos com a Avelar, 2011, que diz que um deles é o desconhecimento do trabalho do psicólogo pelos demais profissionais, falta de espaço físico para desenvolver suas atividades no hospital, solicitação para, entre aspas, apagar incêndio. Né? Essa é uns desvios de função, digamos assim, que muitos atribuem ao psicólogo, né? Muitas vezes dentro
do contexto caótico, o psicólogo acaba tendo que realmente apagar esse incêndio, quando muitas vezes não é nem a função real dele. Falta de privacidade no atendimento no leito. Muitas vezes o paciente que não pode se locomover está ali no leito, o atendimento é realizado beira-leito, só que não há as condições mínimas necessárias para o bom atendimento, porque a gente sabe que o adequado é que haja privacidade, sigilo, para que o diálogo se dê de uma forma mais apropriada. Grande demanda do trabalho do psicólogo em contraposição ao pequeno número de profissionais atuantes também é um problema, e dificuldade em falar com a equipe médica. Esses foram os problemas apontados por Avelar no estudo dela, tá? Mas que a gente também percebe isso em outros contextos, inclusive aqui em Parauapebas. Bem, análise dos dados. Então, após a gente ter feito a revisão de literatura e a gente também ter feito as entrevistas às psicólogas, nós chegamos à análise de dados. Tá? Bem, em primeiro lugar, o perfil do psicólogo que a gente identificou em Parauapebas, no contexto hospitalar, é do gênero feminino, com faixa etária que varia mais ou menos ali entre os 27 anos e meio de idade, com tempo de experiência profissional que varia de 1 a 3 anos, com vínculos temporários e atuando em regime de trabalho de 30 horas semanais, com remuneração média superior a 5 salários mínimos. Esse é o perfil do psicólogo que a gente conseguiu identificar. As principais dificuldades na perspectiva dos nossos entrevistados agora. Segundo as entrevistadas, estão associadas a limitações de infraestrutura, uma das principais questões identificadas no espaço hospitalar, que restringe o atendimento beira-leito dos pacientes e seus familiares nos corredores. Ou seja, o atendimento beira-leito é o atendimento ao paciente que não pode se locomover. Então, ali dá para se fazer um atendimento de acordo com as entrevistadas, só que sem muita privacidade, né? E aos seus familiares, geralmente, ou beira-leito ou também nos corredores. Não existe uma sala, um local apropriado, né, para que haja o atendimento psicológico hospitalar. Então, essas limitações, infelizmente, afetam a qualidade das intervenções, pois não favorece o sigilo ou a privacidade. Outro ponto que a gente identificou em relação às principais dificuldades está associadas à limitação. Perdão, eu estou repetindo aqui. Outra dificuldade que também nos chamou a atenção foi em relação ao real papel do psicólogo hospitalar na perspectiva de outros colegas de trabalho, né? Então, como a gente apontou em trabalhos de outros autores, esse problema também se repete aqui em Parauapebas, né? Foi possível também observar que uma das principais dificuldades está no quesito comunicação, né? O diálogo da equipe multidisciplinar e o conhecimento básico sobre a saúde mental é fundamental para a qualidade do atendimento ao paciente. Tá? Então, a comunicação ela não é tão precisa, ela não é tão adequada como ela deveria ser. E esse é um ponto que se deve, já que a gente está pesquisando sobre a área da psicologia hospitalar com o objetivo de melhorar, né? Então esse é um ponto que a gente destaca aqui, né? A comunicação entre os diversos profissionais da equipe multidisciplinar deve ser melhor a cada dia para que a qualidade do atendimento também seja melhor. Muito bem, continuando. Uma das entrevistadas pontuou que ainda se observa desafios em relação ao olhar para o paciente como um indivíduo integral, né, um indivíduo como um todo, onde não se pode fazer uma separação do seu corpo e mente. É importante compreender que cada um tem o seu papel importante no tratamento do paciente e se um profissional observa algo que pode ajudar nesse processo, é essencial comunicar ao colega da equipe da área que possa auxiliar, né? Então, muitas vezes não há essa comunicação e o tratamento do paciente fica incompleto ou o paciente ele não é tratado, né, na sua integralidade, né? Então, bem, outro aspecto a ser destacado
consiste na percepção das psicólogas hospitalares em relação aos desafios no atual contexto da pandemia, né? Então foi possível observar, quando a gente questionou sobre essa questão, que elas têm uma preocupação muito grande em relação a preservar a própria saúde, em primeiro lugar, porque você precisa continuar trabalhando, você não pode ficar adoecendo toda hora, né? A saúde dos familiares e dos pacientes também, né? Então é uma grande preocupação que no contexto hospitalar já é normal, só que em tempos de pandemia isso fica muito mais visível por causa da transmissão muito rápida que esse vírus, né, do Covid-19 acontece, e muito letal também, né? Foi possível observar também que, diante do cenário no qual os pacientes encontram-se apreensivos, assustados, é desafiador para o psicólogo hospitalar lidar com as novas formas de intervenções e suas adaptações, como, por exemplo, a realização do acolhimento aos pacientes com os diversos EPIs, né, e o respeito ao distanciamento social. Inclusive, na palestra, no minicurso que a gente assistiu recente agora, o psicólogo também pontuou isso, né? Ele vai tratar a questão do autismo, é algo difícil de se lidar com essas novas ferramentas que são obrigatórias também pela questão da segurança. Mas isso também dificulta, porque, por exemplo, o acolhimento envolve você estar ali para o outro, né? Olhando, às vezes, né? Até tocando. Então, esse distanciamento social e os EPIs, eles realmente são questões que são novas e também é um desafio para o psicólogo nesse contexto de pandemia. E em relação às estratégias de intervenção, também nos chamou a atenção a questão da prática da escuta, o acolhimento emocional, psicoeducação, intermediação da comunicação do paciente para com a equipe, atendimento ao familiar e aos seus servidores, além dos projetos de conscientização, né? Essa parte das práticas consolidadas, a gente achou bastante interessante esses elementos, né, que foram pontuados pelas entrevistadas. E em relação às estratégias inovadoras, em primeiro lugar, nos chamou a atenção as motivações delas, né? Então, o que levaram algumas psicólogas dentro do contexto hospitalar no HGP a trazer estratégias inovadoras? Em primeiro lugar, as motivações das profissionais visam proporcionar tanto à equipe multidisciplinar quanto aos pacientes momentos de leveza e bem-estar dentro desse contexto de tensão permanente, praticamente, que é um contexto de pandemia, né, de muitas incertezas. Então, a primeira motivação é essa. E, em segundo lugar, nos chamou a atenção o projeto da equipe multidisciplinar, no qual há o uso de ferramentas de comunicação virtual para conectar os pacientes aos seus familiares, e ao mesmo tempo que reduzem o sofrimento pela ausência de contato e informação. Então, como foi pontuado aqui, novas medidas foram tomadas por causa da pandemia. Então, por exemplo, às vezes a pessoa se sente o paciente se sente muito sozinho porque ele está internado e ninguém pode, da família ou algum acompanhante, pode estar ali próximo por causa da restrição. Então, intervenções como fazer a comunicação virtual desse paciente com o seu familiar, muitas vezes é decisivo para que essa pessoa ela possa parar de sofrer tanto, né? Ou amenizar o sofrimento, aliás. Também nos chamou a atenção a realização de rodas de conversa com os servidores, porque não apenas os pacientes sofrem por causa nesse contexto da pandemia, mas também os servidores, porque a demanda aumenta muito e muitas vezes o próprio servidor ele fica estressado, ele fica numa condição realmente precisando de um acolhimento. Então existem essas rodas de conversa que foi sinalizada pelas entrevistadas, e também o uso de ferramentas como a musicoterapia, né, com a qual são acessadas as emoções dos pacientes através de músicas que fazem parte da sua história e que acaba ajudando a despertar sentimentos que possivelmente demorariam a vir de uma forma tradicional de intervenção, né? E para concluir, eu trouxe aqui um relato da entrevistada sobre uma pergunta que a gente fez, né? A gente arguída sobre as motivações, né, para a utilização das estratégias inovadoras e a percepção após utilizá-las. Uma delas respondeu: em relação às motivações, a principal é a de proporcionar tanto à equipe quanto aos pacientes momentos de leveza e bem-estar
despertando emoções, lembranças, aliviando a tensão e angústia que podem ser proporcionados pela música. E diante dessa intervenção, notamos, palavras delas, que a maioria do público-alvo é muito receptivo e se emocionam, ficam felizes, gratos, conseguem aliviar um pouco a tensão e a ansiedade que sentem, né? Então a gente percebe que é uma intervenção diferente, mas que traz resultados muito positivos. E quais as proposições então para daqui para frente em relação a esse contexto que a gente observou, né? Então, baseado no que nas questões identificadas pelas entrevistadas, observamos que, em primeiro lugar, né, uma proposição importante seria melhorar a qualidade do diálogo dentro da equipe multidisciplinar e ampliar o conhecimento básico sobre a saúde mental e o papel do psicólogo hospitalar. A segunda proposição seria interessante a existência de uma sala própria para o atendimento psicológico, tanto para os pacientes, que podem se locomover, quanto para os seus familiares, visando o sigilo, a privacidade e a qualidade da escuta. É isso. Muito grato a todos vocês que estiveram conosco nessa apresentação. E vamos para a próxima parte aí, tá bom? Obrigado. As referências.